O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação sobre leis estaduais e municipais que tratam do acesso ao porte de armas de fogo. Nós vamos entender o que está acontecendo, o que está sendo contestado nessa ação com a repórter Luciana Verdolim, que já está conosco aqui no Morning Show para trazer detalhes a respeito deste julgamento. Bem-vinda, Lu! Bom dia, Kobayashi. Bom dia a quem está aí no estúdio acompanhando a gente de casa. O Supremo Tribunal Federal, ele está analisando um questionamento que foi feito no final do ano passado pela Advocacia Geral da União, que é que estados e o município de Muriaé, no interior de Minas Gerais, eles estavam querendo legislar sobre a questão envolvendo o porte de armas. Então, foram vários projetos, várias leis estaduais, facilitando com que, por exemplo, os CACs, né, os caçadores, atiradores e os colecionadores pudessem transportar com mais facilidade as suas armas. E esse questionamento foi dividido, né? São 10 ações que estão no Supremo Tribunal Federal com vários relatores e eles estão começando a discutir hoje no chamado plenário virtual, que é quando se discute apenas por escrito. Cada ministro apresenta seu voto, não é levado à discussão presencial no plenário tradicional do Supremo Tribunal Federal. Essa primeira ação é lá do Paraná. O governo local autorizou, entendeu que os colecionadores, né, atiradores, os CACs, eles teriam algum tipo de risco extra, por isso poderia se liberar na prática a posse e o porte das armas de fogo em locais onde normalmente elas não são autorizadas, como restaurantes, escolas, supermercados, e é isso que está sendo analisado no Supremo Tribunal Federal. O ministro Cristiano Zanin é o relator dessa primeira ação, desse primeiro questionamento, e ele já sinalizou pela inconstitucionalidade da regra. Sinaliza o seguinte: estados e municípios não podem legislar sobre a questão de armas, que essa é uma atribuição apenas exclusiva aqui da administração federal. Vale ressaltar que são 7 leis estaduais e uma lei municipal. Os estados que colocaram essas leis são Mato Grosso do Sul, Sergipe, Paraná, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Roraima e o município de Muriaé, em Minas Gerais. Tá aí informações com a Luciana Verdolim, direto de Brasília, sobre julgamento no Supremo Tribunal Federal, que vai tratar a respeito da flexibilidade ou não para o acesso a armas de fogo. Obrigado, viu, Lu? Antes do intervalo, a gente estava com a Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo detalhes sobre um julgamento que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, que vai analisar se os estados, alguns estados e um município, podem criar legislações próprias a respeito de acesso a armas de fogo. Isso, claro, ressuscita o debate sobre facilitar ou não o acesso à arma, se isso é um direito individual, se é liberdade do cidadão se defender, se isso pode favorecer o crime. E quem tá doido para falar sobre isso é o delegado Palumbo, aqui direto do sofá do Morning Show. Eu já vou falar, Palumbo. Já vou ser retrucado pelo nosso especialista de sofá, vai ficar bravo. Eu sou a favor da liberdade, eu acho que as pessoas têm direito de escolher se elas querem se defender ou não. Eu vou morrer falando isso. O que fizeram com os clubes de tiro foi muito triste, porque eles fomentavam a economia, já falei isso, davam empregos, inclusive para porteiros, faxineiros, vendedores. Né? Muitas pessoas iam se divertir em clubes de tiro, o sistema super rigoroso para você entrar, para você se cadastrar, sem bebidas alcoólicas, às vezes fazia um churrasco lá e não tinha uma gota de álcool. Enfim, né? Aí você acabou aí por prejudicar todos esses empresários, né? E as pessoas não têm a liberdade de escolher se elas querem ou não se defender. Para algumas pessoas eu ainda oriento: olha, eu acho que não é legal você ter uma arma. Por quê? Porque você é capaz de você morrer com a sua arma na mão. Não é para todo mundo, né, Palumbo? Eu falei isso pro meu irmão. Ele queria comprar uma, eu falei: não compre. Você vai morrer com a arma na mão. Por quê? Porque você é um cara pacato, você não gosta de briga e você não vai ter coragem de atirar em ninguém. Porque as pessoas acham que atirar em papel, muitas vezes, é igual você se envolver num tiroteio. A primeira coisa que o policial faz quando ele está num tiroteio é se abrigar. Isso é um procedimento de segurança. Depois você tem que olhar o ambiente, só depois você efetua o disparo. Eu deixei de atirar inúmeras vezes em comunidades, em áreas nobres, porque poderia-se ter o risco de atingir um inocente. E a partir do momento que você está armado, é surpreendido armado,
você corre o risco, sim, de ser confundido com um policial e ser executado. Aliás, a maioria das vezes acontece isso. Só que eu sou a favor da liberdade. Se ele quisesse comprar, ótimo, é direito teu. Se defenda, mas se prepare. O PP, você teria uma arma de fogo? Não, não teria, claro que não. Para que arma de fogo? Besteira. Qualquer coisa eu chamo pro Palumbo, me defenda. Seu herói, né, PP? Herói. Não, agora você quer massagem do mano, você quer que eu te defenda. Eu não vou chamar você pra dormir lá em casa, não, viu? Não precisa chamar, vou aparecer lá de pijama. Pijama do Pimpão. Meu Deus do céu. A questão aí não é sobre comercialização de armas. A questão aí é se estados e municípios podem autorizar e fiscalizar a comercialização de armas. Não pode. Isso é uma competência da União Federal, porque o acesso à arma é uma questão de segurança nacional e a Constituição Federal é clara ao falar que compete à União Federal legislar sobre esse assunto, né? Então não dá para você querer que os estados e os municípios tenham leis diferentes de comercialização de armas. Claro que não. Quem autoriza é a Polícia Federal por meio de um processo uniforme, né? É a mesma regra para o Brasil todo, né? Então, esse papo do Palumbo aí, que eu sou a favor de mais liberdade para comprar armas, né? Não se sustenta quando você vê que tem que ter um mínimo de regramento. E é claro que tem que ter um mínimo de regramento, tem que ter o tratamento igual e isonômico para acesso de armas. Um prefeito do município, do interior, de qualquer estado da federação, não pode autorizar a compra de armas. Claro que não, óbvio que não. Isso tem que ser feito pela União Federal. Mas isso não tem nada a ver com a liberdade. Agora, a questão que o Palumbo fala... Isso é competência, aqui, liberdade. A questão que o Palumbo colocou aqui é outro tabu, é outra balela, não é? Quando você aumenta a comercialização de armas, né, você aumenta o número de homicídios. Lá vai ele com os números dele. Eu gosto de falar que tem um estudo do IPEA, já decorei. Que demonstra claramente que quando você aumenta 1% a comercialização de armas, aumenta em 2% o número de homicídio. Então, mais armas é mais morte. Eu não quero... Não, pelo contrário, mais do que isso. Existe um relatório da Justiça que fala claramente que 55% das armas utilizadas pelo tráfico, pelas facções criminosas, são armas obtidas de forma legal. Meu Deus do céu. São armas obtidas de pessoas como o Palumbo, que tem arma em casa e é surpreendido com um ladrão na casa dele que rouba a arma dele. Ô, filho, pra roubar minha arma vai ter que me matar. Tem nada. Você vai ter que ir no meu inteiro, porque não vai roubar minha arma. Agora, mesmo papo. Não é o mesmo papo, velho. Eu sou especialista em ar-condicionado. Não, você é de sofá. Esse sofá aqui entende segurança pra caramba. Voltou o mesmo assunto. Esse sofá aqui entende. Ainda bem que você tá no meio, Aninha. Não, mas ele tá completamente maluco com isso aí. Ninguém fala de tirar armas de traficante. Ninguém fala da onde veio as armas, que a gente sabe que vem. 55%. Pelo amor de Deus, você com seus estudos divagando. 55%. Para com isso. As pessoas têm direito de se defender, Pepe. Você não quer ter uma arma? É direito seu. Pronto e acabou. Mas se o mano quiser ter, é direito dele. Agora, a gente precisa ter uma legislação dura que puna, como nos Estados Unidos. O cara sacou uma arma, apontou uma arma, ele não tem mais direito e tem que ser preso. Isso aí gera uma responsabilidade. Eu quero modelo igual... Essa hora... Fala rápido. Eu quero modelo igual a Inglaterra. Inglaterra, briga de bar, por exemplo, a pessoa sai com o olho roxo. Nos Estados Unidos, briga de bar, a pessoa sai morta. Nós estamos numa realidade... Qual modelo mais 8. Qual modelo vocês querem? Deixa eu te falar uma coisa. Qual modelo vocês querem? Lá na Inglaterra, claro que é na Inglaterra. Lá na Inglaterra não existe Heliópolis, Paraisópolis, não existe Morro do Alemão. Existe? Você tá de brincadeira. Pobreza tem no mundo todo. Você tá de brincadeira. Pobreza tem no mundo todo. Eu nunca vi lá na Inglaterra um traficante dar tiro de fuzil, jogar granada no outro. Pobreza. Aí você tá vendo como você é maluco? Pobreza tem no mundo todo. Não, você tá de... Não dá pra ficar calmo. Agora pobreza tem no mundo viajou, velho. Pobreza. Vamos lá, enquanto vocês acalmam aí, o Mano Ferreira, essa é a hora que a turma confronta o liberal. Liberdade, acima de tudo, liberal por inteiro e liberdade para comprar arma. Um ponto essencial que distingue um liberal de um não liberal é o amor à liberdade do outro. Você sabe que até um cachorro defende a própria liberdade. Se você vai tirar o osso do cachorro, ele diz, não, isso aqui é minha propriedade, isso aqui é meu. A diferença do liberalismo é sempre o respeito e o amor à liberdade do outro também, né? Então você quer a convivência entre liberdades. E isso indica que assuntos que geram uma interferência na liberdade do outro, que podem criar um dano para a vida do outro, são aqueles que merecem regulação.
Então, nesse caso, armas, né, que tem um potencial de gerar danos a outro, a gente precisa ter uma regulação que concilie a liberdade individual, o direito à escolha, o direito a um cidadão escolher ter ou não a arma e regras mínimas que façam com que esse direito não gere danos a outro. Como assim? A gente tratou recentemente aqui no Morning, por exemplo, de um cidadão, um coronel da reserva, que tinha um grande arsenal de armas, do Exército, que tinha um grande arsenal de armas na casa dele, acondicionadas de uma forma irresponsável, que gerou um acidente que teve que esvaziar o prédio inteiro Muitas dele. pessoas no hospital, inclusive. Exatamente, ou seja, isso mostra que esse tipo de objeto precisa ter um regramento, precisa ter regras mínimas que vão garantir a segurança, inclusive, dos vizinhos. Agora, eu acho que essa discussão também é interessante porque o Brasil concentra muito regras únicas para o país inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem regras diferentes pelos estados sobre armas, sobre aborto, sobre legalização de drogas. Eu acho que seria desejável desconcentrar o poder para a gente poder ter regras diferentes de acordo com os estados. Aninha, 2 perguntas. Primeiro, você teria uma arma? E segundo, você acha que os estados deveriam ter esse poder de decidir se ali é liberado ou não arma de fogo? Não e não. Eu jamais teria uma arma e eu falo que na minha casa, se entrar uma arma, eu vou sair. Eu não posso ir na sua casa. Palombo. Eu falo assim, na minha casa, meu marido não tem essa de arma perto de mim, não gosto, não quero, não respondo por mim, sou meio desequilibrada mesmo, então não quero arma perto. Segundo lugar, estados regularem o uso de armas, também não dá. Porque imagina você estar na fronteira, você transita livremente entre um estado e outro, isso daria maior confusão. Não tem que regular estado mesmo, tem que ter regra. União Federal deveria, mais uma vez, bato nessa tecla, sentar com especialistas, se aprofundar sobre o assunto. Quem é especialista em arma? O Palumbo. Olha aí, Pepe. Olha aí, Pepe. O Pepe. Eu acredito. Oh, não, você deu uma pesada aí, né? Eu tô no meio, pô, eu tô no meio. Dá um diploma dele, o especialista de sofá. Oh, eu não sei quem é especialista em arma, mas com certeza eles existem. Eu acho que Acaba o programa. Depois dessa, a Pepe perdeu a moral. Não, assim, um ponto interessante que eu acho que as pessoas... Já vai sobrar pra mim, ó. Esse termo que o Palumbo usa aí de forma jocosa, que sou especialista de sofá, especialista de ar-condicionado, não condiz com a realidade. A pessoa que mudou, por exemplo, a segurança pública de Nova York era um advogado, Rudy Giuliani, né? Nunca atirou na vida e mudou 100% a segurança de Nova York. Ou seja, esse papo do Palumbo de que... O Tarcísio está seguindo a mesma linha. Esse papo do Palumbo aí, dizendo que eu sou... Que eu não tenho competência para... Você falou que você queria comandar, você falou que você era capaz de comandar a rota. Você falou aqui no intervalo, você falou, eu comandaria a rota. Eu fico imaginando você lá com a farda da rota, com o braçal. Eu digo mais. Eu comandaria a rota fácil. Não precisa falar mais nada depois dessa aí. Não precisa falar mais nada depois dessa. Comandaria a rota e comandaria você também, Palubinho, de operação. Entendeu? Ô, meu. Meus amigos, você também, Palubinho. são 11 horas e 34 minutos. Um abraço aí para todos os policiais da rota que estão nos acompanhando aqui no Morning Show dessa sexta-feira. Se vocês encontrarem o Felipe Monteiro, de repente ele pode ser o comandante de vocês aí, hein? Vamos fazer o plebiscito na rota. Meu Deus. Vou ganhar.